Podemos ficar sentados, meus irmãos e irmãs, seminarista Alisson, Júlio César, Inaldo, estudantes da escola diaconal, irmãs religiosas, filhas do amor divino, devotos, devotas de Nossa Senhora da Piedade, presentes aqui na igreja, no Frei Damião, e nos acompanhando em casa pelas rádios Agreste e Curimataú, pelo Face, pela TV Web Imaculada Conceição. Domingo passado, caminhando com Jesus, nós escutamos Jesus pregar dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. A mensagem do domingo passado era essa pregação de Jesus. Também vimos Jesus chamar homens pescadores que estavam às margens do mar para uma nova pesca. Vinde, eu vos farei pescadores de homens. Tudo isso escutamos do domingo passado, e hoje nós estamos exatamente vendo Jesus pondo em prática, pregando o Evangelho, pescando. Jesus pescando almas, pescando homens, pescando pessoas na sinagoga num dia de sábado. Aquilo que ele chamava os homens para se unirem a ele, para fazer, ele mesmo fazia. Ele anunciava o reino. O que nós estamos acompanhando aqui, meus irmãos, é de fato Jesus anunciando o reino de Deus na sinagoga. Jesus proclamando a chegada de um novo tempo, o reinado de Deus no mundo. Jesus faz isso exatamente naquele lugar santo, naquele lugar sagrado para o povo judeu, que é a sinagoga. Aqui nós já vemos nessa ação de Jesus o cumprimento de uma profecia, que está também hoje na liturgia. Deuteronômio capítulo 18, primeira leitura da missa de hoje. Moisés dizendo ao povo: Deus vai enviar para vocês um profeta semelhante a mim. O povo tinha pedido isso. O povo se assustava muito quando Deus se revelava a partir de Moisés, no Antigo Testamento, no Monte Horebe. Quando Deus falava, a terra tremia, o fogo tomava conta do monte, o vento forte e impetuoso que chegava, terremotos, trovões, isso assustava o povo. O povo tinha medo dessas manifestações de Deus, e o povo pediu a Moisés: nós queremos que Deus fale com a gente de uma maneira diferente, porque esse jeito que Deus está falando através de você causa medo em nós. Nós temos medo de toda essa manifestação que nós estamos vendo. E Moisés diz: Deus vai atender o pedido de vocês. Deus vai enviar alguém. Meus irmãos, quando Jesus vem à terra, é exatamente o cumprimento dessa profecia. Deus vem falar ao povo, mas agora não com trovões, com a montanha rachando, causando medo a ninguém. Deus vem falar ao povo porque Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo para trazer a presença de Deus e comunicar a vontade de Deus aos homens. E faz de uma maneira totalmente diferente. Jesus de fato é o novo Moisés, aquele da profecia. É interessante que os discípulos de João Batista, escutando falar sobre Jesus, o que ele estava fazendo, o que ele estava anunciando, certa vez perguntaram: é ele o novo Moisés? Ou a gente tem que esperar outro? É ele o novo Moisés? Vejam, a profecia, a promessa de Deus estava na mente do povo. Deus disse que ia fazer, e o povo esperava. E se nós formos olhar a vida de Moisés no Antigo Testamento e a vida de Jesus, que semelhança nós encontramos? Moisés foi perseguido quando era criança. Vocês sabem da história de Moisés. Jesus foi perseguido quando era criança. No tempo de Moisés tinha um faraó que mandava matar as crianças.
No tempo de Jesus tinha um rei Herodes que mandava matar as crianças. Moisés fugiu, teve que fugir. Jesus fugiu, também teve que fugir. Vejam quanta semelhança. Moisés traz a lei para o povo no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, traz a nova lei para o povo, as bem-aventuranças. Moisés dá um alimento, maná. Jesus dá um alimento, Eucaristia, o pão da vida, o pão da última ceia, o seu próprio corpo. Vejam, meus irmãos, quanta semelhança. Tudo isto para que nós compreendamos: Deus é fiel nas suas promessas. Deus disse que falaria ao povo de uma maneira diferente, como o povo estava pedindo, e Deus veio ao povo, Deus veio à humanidade em Jesus de uma maneira totalmente diferente. Então, quando Jesus anuncia o reino, a profecia se cumpre. O novo Moisés está na terra. Deus cumpriu a sua palavra. E quando Deus cumpre a sua palavra, quando o reino de Deus se aproxima, entra em confronto com o reino da maldade. Quando chega o reino da luz, entra em confronto com o reino das trevas. Quando chega o reino de Deus, que Jesus vem anunciar, entra em confronto com o reino do Satanás. E é exatamente o que está no evangelho de hoje. Na sinagoga, Jesus entra em confronto com o mal, vence o mal, porque Deus vence sempre o mal. É interessante, quando a gente pensa no reino de Satanás, Satanás reinando, Satanás agindo, a gente sempre pensa assim: aqui na igreja é o reino de Deus, aqui na comunidade Deus reina. Lá no bar, quem reina lá é o Satanás. Lá na rua de prostituição, quem reina lá é o Satanás. Lá, e a gente começa a pensar que fora daqui está o Satanás reinando, e aqui está Deus reinando. E não é assim. É um engano a gente pensar isso. Pensar isso já é uma artimanha do Satanás na mente da gente. Porque, meus irmãos, onde foi nesse evangelho de hoje que Jesus entrou em confronto com Satanás? Dentro da sinagoga, dentro da igreja. O Satanás estava na comunidade. O Satanás que estava naquele homem conhecia Jesus, sabia quem Jesus era. O Satanás mesmo disse: eu sei quem o Senhor é. O Satanás louvava Jesus: tu és o Santo de Deus. Louvava da boca para fora. Porque o Satanás não aceita Jesus. O Satanás não aceita, mas na boca daquele homem louvava a Jesus. O Satanás não está lá distante, o reino das trevas não está lá fora. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãs? Aqui na igreja e em casa, pela rádio e pelas redes sociais? Porque está dentro de nós. Nós temos uma tendência para o mal, a concupiscência, pelo pecado que entrou em nós. Nós temos dentro de nós, e a gente acha que está sempre fora de nós. O mal está sempre nos outros, na gente só está o bem. Que ilusão. Está na gente também. Está dentro, está perto, é conhecido. E a gente tem que enfrentar. Como Jesus enfrentou, a gente tem que enfrentar as propostas e as sugestões do mal. A gente tem que enfrentar a voz. O que é que Jesus faz para expulsar o Satanás? Cala-te, silêncio, silêncio, cala-te. Jesus manda calar. Nós que somos batizados, seguidores de Cristo, precisamos aprender a mandar calar o Satanás que está dentro de nós. Naquela voz que desperta desejos dentro de nós, naquilo que traz maus pensamentos. É interessante nos desenhos animados que as crianças assistem na TV, não é, Caio e Maria? As crianças assistem na TV o desenho animado, e o desenho animado mostra sempre um anjinho dizendo para a pessoa: não faça isso não, não faça não, e um demôniozinho dizendo: faça, vá, faça, faça.
como é para fazer a coisa errada. Creio que vocês já viram isso também. Essa imagem do desenho animado para as crianças, ela é muito presente na nossa vida, gente. O tempo todo nós estamos diante de escolhas, de coisas para fazer, que tem a voz do inimigo dizendo: vá, faça, roube, agrida, minta, blasfeme. Tem sempre uma voz que fica dentro de nós, impulsionando a gente, dizendo, querendo que a gente faça. O que é isso, gente? É justamente a manifestação do inimigo. O que é que a gente deve aprender com Jesus no evangelho de hoje? A dizer: cala-te, silêncio. Dizer para essa voz inimiga que quer que a gente faça coisas erradas, que a gente não vai fazer. Quando você se batiza, você recebe a autoridade de Jesus para enfrentar o Satanás. Você recebe a autoridade de Jesus para enfrentar o mal. Então utilize essa autoridade que você tem. Jesus está com você, o Espírito Santo está dentro de você. Então utilize essa autoridade, e quando vier aquele pensamento, aquela tentação impulsionando você, sugerindo que você faça coisas erradas, às vezes sai de outra pessoa. É alguém que vem dar um conselho errado, chama a gente para fazer uma coisa errada, às vezes assim, mas na maioria das vezes é aqui dentro. Na maioria das vezes está na gente mesmo. Você tem que olhar e dizer: cale-se, que eu não vou roubar. Está chegando aqui a proposta para eu desviar esse dinheiro, para eu tirar esse dinheiro, para eu esconder isso aqui. Eu não vou fazer. Cale-se. E vem aquela proposta que nos impulsiona a uma coisa terrível, a uma destruição, e a gente tem que ter autoridade para dizer: cala-te, silêncio, silêncio, eu não vou fazer, eu não vou agir da maneira errada. Você tem autoridade para isso, meu irmão. Você tem autoridade para isso. Jesus lhe dá essa autoridade. Jesus lhe dá essa autoridade. E observe, o mal, para chegar na gente, ele vem bem de mansinho. A gente nem percebe. A gente nem percebe. Toda pessoa que hoje está totalmente dominada, viciada pelo alcoolismo, começou a tomar uma cervejinha, uma coisa boba, aqui com um amigo, uma vez na vida, e foi, e foi, e foi. Ele vai chegando assim de mansinho. Agora, para sair é violento. Quando Jesus mandou sair daquele homem, sacudiu o homem com violência, porque o mal, quando chega, é discreto. Chega com uma coisinha besta que a gente faz. 10 reais que eu tirei ali, faz nem sentir falta. Quem tira 10 reais, tira 100, tira 500, tira 1.000 reais e torna-se um ladrão fino, uma ladra fina. Entra de mansinho. Agora depois, para sair, o desejo para uma traição no casamento é uma piscada de olho, é um sorriso, uma coisa tão discreta, chega de uma maneira tão mansa, não vai fazer mal nenhum. O que é que vai fazer mal? O que é que pode ocasionar ao meu casamento tão sólido? Essa piscada de olho, essa mensagem de WhatsApp, o que é que pode fazer? Depois que se aloja, para sair é com violência. É com violência. E o sofrimento é grande. Então nós precisamos estar obedecendo a Bíblia e vigiando sempre. Vigiai e orai, vigiai e orai. Nós temos autoridade contra o mal. Precisamos mandar o mal se calar constantemente, diariamente na nossa vida. Precisamos mandar e precisamos ser vigilantes para não permitir que ele venha se alojando. Abra os olhos, viu? Abra os olhos. Abramos, eu também, não estou fora disso não. Abramos os nossos olhos, porque o mal chega discretamente e depois o sofrimento é grande. E depois a violência para sair é terrível. Traz muito sofrimento, muito sofrimento. Essa palavra de hoje muito nos ajuda. Pedir a Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, que interceda por nós, para que a autoridade do Filho de Maria, a autoridade de Jesus esteja ao nosso lado,
nos faça caminhar na vigilância, na perseverança e na fidelidade. Para concluir, e não deixar de dar uma palavra sobre essa segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, aqui nós entendemos qual é a razão de uma pessoa se consagrar totalmente a Deus. Essa orientação de São Paulo é a razão pela qual existe na Igreja Católica o celibato para os padres, que às vezes nem todo mundo entende. Nem todo mundo entende. Por que padre não casa? Padre deveria casar. Outros líderes de outras igrejas casam, mas há uma explicação. Não é só a vontade humana, não é só uma lei eclesiástica ou só uma determinação de um papa. Não. Aqui nesse texto que nós escutamos hoje, São Paulo explica bem direitinho qual é a razão de um homem não casar e consagrar-se a Deus, de uma mulher ser religiosa. Porque as freiras fazem voto de castidade? Porque as freiras se consagram desta forma? Não poderiam fazer também como as mulheres casadas fazem? Por quê? Aqui há uma explicação, para que nós que somos católicos compreendamos isso. Porque às vezes a gente é católico, mas a gente concorda com tudo que o povo diz contra a Igreja Católica. A gente tem que entender, conhecer a nossa igreja. Não é para brigar com ninguém. Cada igreja tem sua doutrina, sua organização, sua maneira de ser, mas nós somos católicos e temos a nossa maneira católica de ser. Temos a nossa doutrina católica com relação a tudo que está no catecismo da Igreja Católica, na tradição da igreja, no magistério da igreja e na Sagrada Escritura, que são os fundamentos da nossa igreja. Então precisamos conhecer. Não é todo mundo que chega, que diz, eu acho que deveria ser assim, e a gente já também acho. Não. Se a igreja tem suas regras, sua doutrina, eu devo me aprofundar para dar alguma resposta, para entender, para compreender. Então nessa segunda leitura nos ajuda a compreender a razão do celibato, a razão do voto de castidade, porque existe e está na Bíblia. Não é, portanto, um mal. Casar não é um mal. Casar é uma coisa boa, é do plano de Deus, é necessário. Desde o princípio Deus pensou o casamento, mas também se consagrar na castidade e no celibato também não é um erro, também não é um mal, é uma coisa boa, que Deus também suscita no coração de muitos homens e de muitas mulheres. Então a palavra nos sustenta, nos confirma naquilo que é próprio da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.